Mas agora, quero te contar o seguinte, sabe aquela confissão pública de admiração do ministro do Supremo Gilmar Mendes pela ditadura chinesa, afirmando inclusive que todos os integrantes do STF compartilham desse mesmo sentimento? Pois é, isso daí repercutiu bastante nas redes sociais. Então, antes de mostrar essa repercussão toda, vamos ouvir novamente o que falou o ministro. Eu não me animo muito a tentar definir a natureza desta entidade. Eu acho que há um consenso entre nós de que é preciso uma entidade. E isso é fundamental. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, né? Bom, agora sim, a declaração virou meme, piada, com os internautas ironizando o comentário do ministro aí, ó. Temos ali, vamos defender a democracia? Como? Com modelo chinês de censura. Tem mais aí, ó. Com pose com bandeirinha da China. Também, tem mais. Olha aí, ó, elegante ele. Tá elegante nessa aí, vai, convenhamos. E tem também aí, ó, o Partido Comunista do Superior Tribunal Federal, é isso? Pois é. Meu caro Silvio Navarro, escolha aí qual desses memes todos, qual traduz melhor a fala que nós ouvimos há pouco, desse que é o mais longevo ministro do STF, pelo menos dessa formação de magistrados que lá estão. Bom, em relação à súmula, né, o desfecho da votação do Marco Civil ainda não foi concluído, né? Formalmente não, né? Não, formalmente não. Bom, então eu posso escolher. Depois, provavelmente, eu vou ter de enfrentar um processo, posso ser até preso por comentar o meme. É isso que nós vamos assistir. Bom, o ministro Gilmar Mendes, de longe, não é uma pessoa sem bagagem, que não leu, que não conhece a história, que não tem uma boa formação, nem de longe. Ele tem. Então, eu quero crer que ou ele estava fazendo uma brincadeira completamente fora de hora, ou então, se isso for sério, ele é a favor, por exemplo, do massacre da Praça Celestial, que, aliás, é de 1989. Então, ele é a favor dos... Deng Xiaoping. Exatamente. Período dele, que ele não sabe quem é. Exato. Você trouxe exatamente a linha que eu adotaria aqui. Perfeito. Bom, então, ele sabe... né? Aquela imagem, aliás, é celebrado o esquecimento daquela imagem, do tanque de guerra. Vamos ver se a gente recupera até na internet. Mas na China isso foi apagado. É só mostrar esta foto para ele e falar para ele, é isso que você admira? É isso que você segue? Ou pegar imagens da época da pandemia, da forma como as pessoas eram tratadas se saíssem às ruas, presas como animais, tratadas a pancada na rua, na calçada. É só olhar as dezenas, centenas, milhares de pessoas que foram mortas por esse regime. É só parar para pensar que uma postagem que não agrade numa rede social à ditadura chinesa rende cadeia. A Janja acha que tudo bem. Quando a Janja disse, como disse recentemente, poxa, na China, se alguém falar mal do governo é preso, por que a gente não pode fazer isso aqui? Então, esse é o caminho. Mas é a Janja. Então a gente fala, bom, a Janja deixa pra lá, né? Mas o ministro Gilmar Mendes, ele tem uma bagagem, uma cultura, uma formação sólida. Ele não pode falar isso a menos que era uma brincadeirinha. Ele vai dizer, foi uma bobagem, uma brincadeira. Essa é a imagem. Esse é o retrato do que o ministro Gilmar Mendes admira. E o ministro Luiz Roberto Barroso, não sei também se fez troça ou se concorda. É para aí que nós estamos indo, é para este lugar que nós estamos indo. Teremos a nossa vida, inclusive, completamente monitorada. Eu acho que eu não tenho mais... A foto define, Daniel. Acho que esse é o retrato. E aí, Adalberto Peuto, quer aproveitar então que hoje ainda é quinta-feira, amanhã termina o julgamento
da regulação das redes sociais no STF. Quer aproveitar para comentar qual é o seu meme? Eu fiz a preferido? tempo. Então Fiz a tempo. Fiz a tempo. Então vou aproveitar a carona do Silvio aí também, né? Vamos lá. O Silvio mencionou a possibilidade de uma ironia fora de lugar. Se acaso foi uma ironia, eu não sei. Só o ministro Gilmar Mendes pode dizer se aquilo foi ou não uma ironia. De todos os juristas com quem converso com muita frequência, porque esse país, se você não discutir direito, você não discute o país, porque o Supremo se tornou por demais saliente na vida pública do Brasil e muito contra a Constituição, que não dá a ele todo esse poder para ser tão saliente assim. Eu nunca vi nenhum deles criticar a formação do Gilmar Mendes. Muito pelo contrário, eles dizem que sim, como disse o Silvio aqui, e eu me junto ao Silvio nesse ponto, ele tem muito boa formação. Só para dizer que, inclusive, os críticos do Gilmar Mendes não criticam o Gilmar Mendes na sua formação, diferentemente de outros ministros. Enfim, mas não vem ao caso aqui. Agora, ironia ou não, do apreço que eles têm pelo regime chinês, fato é que o Supremo já acabou com o devido processo legal recentemente. Muitas pessoas não tiveram, por exemplo, o direito à ampla defesa. A liberdade de expressão é relativa. Aliás, ontem o Flávio Dino chamou de liberdade regulada. Onde isso está escrito na Constituição? Talvez seja uma frase do Politburo, do partido chinês, do PCC. PCC é Partido Comunista Chinês na China. Aqui é outra coisa. Então, se foi ironia ou se não foi, o fato é que a realidade é que eles já estão nesse caminho. E isso é mais preocupante, independentemente do resultado desse julgamento em relação ao Marco Civil da Internet. Por quê? Qual foi o direito que tiveram aquelas pessoas presas no dia 8? Elas tiveram, por exemplo, individualização de conduta? Não, não tiveram. Elas tiveram, por exemplo, acesso a todas as provas antes, e obviamente os advogados tiveram acesso aos autos para poder fazer no momento. Tiveram audiência de custódia que o Supremo defende, né, juiz de garantia. Não tiveram nada disso. Então, quer dizer, na prática, o Supremo já, digamos, pratica coisas que não são de uma democracia, que se aproximam muito mais do modelo chinês. E talvez como uma cúpula que diz o que o executivo e o judiciário devem fazer, e o legislativo devem fazer. Então, se ironia ou não, é uma pergunta que o ministro Gilmar Mendes pode responder. Só ele pode responder. Agora, na vida real, na vida de verdade do Brasil, a gente já está convivendo com muita coisa que pertence a ditaduras e não a democracias.